E aí galerinha, bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Até que enfim eu consegui lançar esse canal pra vocês. É um canal que vai ter muita dica bacana sobre fotografia, técnica fotográfica, curiosidades, fotografias que fizeram sucesso no passado, como são feitas e tudo mais, entre outros assuntos. Então fiquem ligados que vai ter muita coisa bacana por aqui. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Patrick Sandri, eu sou fotógrafo, apaixonado por fotografia, eu sou formado em fotografia pela Universidade Fevale. Então também vai ter vídeo aqui no canal falando sobre o curso de fotografia, como é fazer a faculdade de fotografia. Então eu espero que vocês gostem bastante, que compartilhem o vídeo com os amigos e conhecidos de vocês, para que mais gente possa conhecer aqui o canal. Então vem comigo que nós vamos falar um pouquinho sobre fotografia. Hoje, o nosso assunto é sobre fotografia surrealista. Vocês já imaginaram como os fotógrafos antigamente faziam essas fotografias sem a ajuda de programa de edição, que naquela época não existiam, eles utilizavam outras técnicas, e é muito incrível de ver essas técnicas que eles utilizavam, porque eram fotografias feitas com filme, e eles utilizavam papel fotográfico fotossensível, objetos que colocavam nas fotografias, ou pinturas, para criar essas obras de arte que eles faziam antigamente. Man Ray, por exemplo, que foi um fotógrafo ícone dessa época, que tem um trabalho muito legal. As fotografias dele são verdadeiras obras de arte, porque ele trabalhava com fotografia surrealista, mas ele colocava esse surrealismo dentro da fotografia de moda. Ele foi revolucionário para a época dele, então vale a pena dar uma olhada no trabalho dele. Eu vou deixar algumas fotografias aqui para vocês irem olhando. E ele utilizava dessas técnicas. Ele utilizava pinturas, ou objetos que ele colocava em cima das fotografias na hora da revelação. Ele também utilizava dupla exposição com filmes, com múltiplos filmes. Então era muito legal porque eles faziam essas técnicas no laboratório escuro, na hora da revelação. Ele criou os raiogramas, que são fotografias sem a utilização de câmera fotográfica. Então imagina, ele foi ainda mais revolucionário porque ele não utilizou a câmera fotográfica e ele fez em papel fotossensível uma fotografia. Então ele utilizava molas, por exemplo, ou alfinetes, ou algum outro tipo de objeto, e ele colocava exposto no papel fotográfico com a luz, e esse papel fotográfico criava a forma desses objetos. Depois ele revelava e estava pronta essa fotografia. Ele criou uma fotografia utilizando essa técnica dos raiogramas, que foi com a Kiki de Montparnasse, que era a musa inspiradora dele, em que ele expôs a silhueta deles no papel fotográfico e depois ele expôs a mão em cima, a mão dos dois em cima de cada rosto, e assim ele criou essa fotografia sem a utilização de câmera fotográfica. Revolução para aquela época, né? Porque ele criou tudo no laboratório escuro, então ele ficou ainda mais famoso em torno dessa técnica. E ele também tinha outras técnicas para fazer fotografias surrealistas. Então, a questão de dupla exposição. Ele pegava dois filmes em que continham fotos diferentes que ele havia feito e ele colocava no ampliador, no laboratório, e revelava essas duas imagens. Então, era múltipla exposição no papel fotográfico e ele criava essas fotografias surrealistas. Também eram feitas pinturas nas suas fotografias, então ele fez também um retrato de Kiki de Montparnasse, que também é um ícone, é uma fotografia super conhecida, em que ela está de costas e ele pinta com nanquim nas costas dela. Essa obra é conhecida como Violon d'Angre. Então, pensa que revolucionário para aquela época, que ele poderia fazer fotografias sem a utilização de câmera fotográfica, ou ele poderia criar obras de artes com múltiplas exposições, fazendo fotografias, por exemplo, que ele tem fotografias de moda, em que a modelo está sentada em alguma posição e tem um rosto em cima da fotografia. Então isso seriam múltiplas exposições de negativos. E além de Man Ray, podemos falar também de Dora Maar, que foi uma importante fotógrafa surrealista, que tem um trabalho incrível. Ela inclusive, antes disso, ela criou fotomontagens que foram publicadas em revistas como, por exemplo, a Vogue, então eram fotos de moda. Ela foi uma importante fotógrafa de moda também. E ela recortava objetos, recortava, por exemplo, óleos, alguma coisa assim, para colocar nas suas fotomontagens. E ela utilizava objetos nas suas fotografias na hora de fotografar. Então, por exemplo, ela fez uma fotografia de Pablo Picasso em que ele está só de sunga e segurando um crânio na frente do rosto. Então isso seria uma fotografia surrealista, uma fotografia bem diferente para aquela época,
né? E ela fez na hora de fotografar. Ela não precisou utilizar de técnicas posteriores para criar a sua fotografia surrealista. Então essas técnicas eram algumas das utilizadas por fotógrafos surrealistas nos anos 1920 e poucos, 1930 e poucos. Então é muito legal de ver a criatividade que eles tinham, a imaginação que eles precisavam para poder fazer as suas fotografias, né? Tanto na hora de capturar essa imagem, como na hora da revelação, impressão, né? Utilizando líquidos, utilizando objetos nas imagens e tudo mais. Então eles teriam que ter muita imaginação para criar esse tipo de imagem. Outra técnica bastante utilizada para fazer esse tipo de imagem seriam fotos com sombras. Então eles utilizavam muito de sombras, sombra de janela, sombra com objetos em que colocavam luzes e objetos na frente para fazer essas sombras ou na pessoa ou em alguma coisa em que eles estavam fotografando. Eles também utilizavam de espelho. Aqueles espelhos, por exemplo, que deformam as pessoas eram utilizados bastante. Espelhos também com grãos ou com sujeiras, ou espelhos desgastados que criavam aquelas fotografias mais fantasmagóricas. Utilizavam também neblina, faziam fotografias mais perto da noite, que transformava aquelas fotografias em uma fotografia mais surreal, em que a neblina também poderia transformar um objeto em alguma outra coisa, dar uma percepção diferente do objeto retratado, como por exemplo uma estátua que estavam fotografando e a neblina ou transformava ou escondia alguma parte daquela estátua. Então utilizavam de todas essas técnicas. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a vida e obra desses fotógrafos, eu vou deixar o nome deles aqui na descrição do vídeo, que aí vocês conseguem pesquisar sobre eles, ver as suas fotografias, verem o seu trabalho e tudo mais. Então, pessoal, por hoje é isso. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, enviem para os seus amigos, para os seus conhecidos, para os seus vizinhos. E fiquem ligados, porque vai ter muita coisa bacana aqui no canal. Eu vou falar também sobre as minhas técnicas de fazer fotografia surrealista, como por exemplo essas imagens que estão no meu cenário, que são fotografias que eu mesmo fiz, como por exemplo colocar imagem de 3 pessoas, como essa fotografia que eu fiz da Duda, modelo, que eu faço umas fotos dela. Também uma fotografia que eu fiz com pássaros, que ela está voando e os pássaros estão vindo do fundo. Então, fiquem ligados que vai ter muita coisa bacana aqui no canal. Eu espero vocês com mais um vídeo novo, quinta que vem. Todas as quinta-feiras sairão vídeos novos, então fiquem ligados. Eu vou divulgar no meu Instagram, no meu Facebook também. Então, quem não me segue no Instagram, me segue lá, porque se vocês não verem a notificação no YouTube ou no Facebook, no meu Instagram sempre vai ter no Story ou nas postagens, então fiquem de olho para não perder nada. Por hoje é isso, um beijão e tchau, tchau!